O som de vocês ainda está aberto aí, um dos homens aí que queiram fazer a oração para a gente iniciar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor cuidou de todos nós. A tua graça, papai, foi derramada sobre todos. O sol nasceu para todos, Senhor, para os teus filhos e aqueles que não te conhecem ainda, para que eles possam vir a te conhecer. Obrigado porque o Senhor cuidou de cada um de nós. Obrigado pelo princípio de noite. Obrigado pelo professor Elias, que está aqui para nos ensinar mais da tua matéria, uma porção da tua palavra. Obrigado por cada aluno aqui, Senhor, empenhados também em aprender a cada vez mais serem aperfeiçoados também através do ensino. Querido Deus, o Senhor use grandemente o nosso irmão Elias, acrescentando-lhe sabedoria a cada dia mais, não somente para esta matéria, mas para toda a vida dele, e que o Senhor nos abençoe também para que possamos ouvir e reter na nossa mente e no nosso coração. Te agradecemos, querido Deus, em nome do amado Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Walter. Gente, boa noite novamente a todos aí. A paz do Senhor esteja nos corações de todos nós. É um prazer estar com vocês aí. A gente começou fazendo a aula presencial em janeiro. Estamos encerrando aqui pelo Zoom, né? Infelizmente, com esses movimentos do coronavírus, acabou nos limitando, né? Pessoalmente. Mas vamos lá, vamos estudar as cartas de João. Eu queria começar pela coisa mais legal que tem no curso, que é as tarefas. Né? Então, eu já queria dizer para vocês quais são as tarefas desse curso, para você já começar animado, começar realmente com a mesma cara que a Luísa está agora. Olha que cara de feliz que a Luísa está. Essa cara aí que eu quero que você por causa da tarefa que vocês vão fazer, tá bom? Então, eu tenho duas tarefas para vocês. Anotem aí no caderno de vocês, no computador, no que tiver aí disponível, quais são as duas tarefas. Primeira tarefa, leitura. Então, eu quero que vocês leiam as cartas de João com 3 versões. 3 versões. Certo? Primeira versão que eu quero que vocês leiam é uma versão católica. Então, uma versão da Bíblia católica, aí, o que você tiver. Pode ser Pastoral, Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, que vocês tiverem disponível. Então, versão católica. Segunda, uma versão Almeida. Pode ser revista corrigida, atualizada, nova Almeida, século XXI, qualquer versão Almeida que você tiver aí, que você consiga, é a segunda leitura que eu quero que vocês façam, tá? Terceira e última, eu quero que vocês leiam na versão fácil de ler. Versão fácil de ler. Se você não tiver, tem como conseguir pelo aplicativo do My Bible, essa versão aqui gratuitamente, dá para ler pelo celular, tá bom? Se você quiser achar essa versãozinha aqui no sebo, vale a pena comprar. Bem legal, uma versão que foi feita pela Igreja de Cristo, né, que não tem mais para vender, nova, mas você encontra aí, né? Agora ficou bonitinho, né? Você encontra ela no sebo ainda para comprar. Tá bom? Qual que é o aplicativo, Elias, por gentileza? My Bible chama o aplicativo. Bom, como em inglês, né? Minha Bíblia, né? Em inglês, My Bible. O pessoal que é internauta aí, que sabe mexer em coisa de aplicativo, se puder ajudar depois, manda aí o link e tal, para o pessoal poder baixar o aplicativo. Tá? Mas tem que saber também configurar, né? Mas aí faz um trabalhozinho, tá bom? Aí, isso aí, o Barbosa tem uma para dar aí já. Vai sortear, lá vai sortear uma versão aí, eu faço de letra, né? Então, são essas 3 versões que vocês vão ler esses livros. Tá bom? Beleza? Essa é a primeira tarefa. Todo mundo copiou aí?
Tranquilos? Então, vamos para a segunda tarefa. A segunda tarefa, eu quero que você escolha uma mensagem ou para as mulheres ou uma mensagem para os homens. Então, o seu público vai ser ou mulher ou homem, tá bom? Como é que vai ser a mensagem? Então, se você for dar uma mensagem para as mulheres, você vai escolher a segunda carta de João. Tá bom? Se você for dar uma mensagem para os homens, você vai usar a terceira carta de João. Certo? Então, você escolhe o seu público. Ah, eu quero ensinar uma aula para as mulheres. Então, você vai usar a segunda carta de João como base. Ah, eu vou dar uma aula para os homens. Então, você vai usar a terceira carta de João como base. Tá bom? Aí você escolhe como é que você vai dar a sua aula dentro desses conteúdos aqui. Beleza? A dica é, faça uma aula depois da leitura. Essa é a dica para que vocês sejam mais ainda calibrados, né, no conhecimento. Tá? Então, são essas duas tarefinhas para vocês, que vocês vão tirar de letra aí, já porque a gente não vai ter aula nem sexta e nem sábado. Então, vocês vão ganhar tempo aí para vocês poderem fazer a tarefa de vocês nesses 2 dias. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre isso? Se por acaso você não conseguir de jeito nenhum alguma versão da Bíblia dessa que eu falei, aí você manda mensagem para mim no privado que eu posso tentar sugerir uma outra versão para suprir, tá bom? De repente, fala, realmente, eu não tenho ninguém católico na família, não consigo, não achei na internet. Aí você manda mensagem que eu tento achar para você, ou a gente tenta substituir por outra. Beleza, gente? O Barbosa tem? Você falou? O Barbosa tem? Barbosa tem essa, fácil de ler, ele tem. Ah, então depois ele impressa, eu tiro o xerox da parte do João. Se puder. O Barbosa está dando risada, não sei o que significa isso, Elisa, mas eu acho que pode. Né? Elias, na My Bible não tem a versão católica? My Bible vai ter as 3 versões, tá? Católica, né? Vai ter católica, vai ter a Almeida e vai ter a fácil de ler. Ah, tá. Tá bom. Você consegue baixar elas, ó. O Marinho já mandou aí um link aí para baixar, né? Link do My Bible, muito obrigado. Pronto, Elisa, não precisa mais xerocar não, Elisa, fica tranquilo. O My Bible, quando você baixa ele, você vai ter que entrar dentro lá no itemzinho de módulos, né? E baixar as versões bíblicas, tá bom? Então aí precisa de um pouquinho de conhecimento de celular, né? Para poder entrar dentro do aplicativo e poder configurar para isso, tá? Que ele vem só com algumas versões básicas, né? Mas ele tem a opção de módulos dentro dele para você poder baixar outras opções. Então, se não tem nenhuma dúvida sobre as tarefas, são só essas só, né? Então, dessa vez vocês vão ter um bom Natal, né? Então, só, moleza, Elisa. Leitura você faz rapidinho isso aí, né? Quando trovejar de noite, que você acordar com medo, assim, você já vai lendo, né? Já até começa a ler, já vai rapidinho. E depois a mensagem vocês tiram de letra. Pode falar, Marinho. Elias, só uma curiosidade, esse aplicativo aqui também foi criado por alguém da igreja? Não, esse não que eu saiba. Deve ter sido algum religioso, mas não vinculado à Igreja de Cristo, não. Uhum. Na verdade, a gente é devagar nisso ainda, né? Quem sabe no futuro, né? A gente não vai ter irmãos aí que vão estar nesse naipe, né? Fazendo aplicativos que ajudam a gente no geral. Mas é um aplicativo muito interessante esse My Bible, porque ele consegue agrupar muitas coisas boas nele, né? Então tem tem o Strongzinho, né, para grego, então tem muita coisa boa lá. Vale a pena. Ok. Valeu, gente. Então vamos lá, deixa eu ver o chat aqui, ver se tem alguma pergunta mais aqui. Não. Deixa eu colocar uns slides aqui para vocês. A gente não vai usar slides na maior parte do tempo da aula, mas hoje, na introdução, nós vamos usar sim, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo o manuscrito de João aqui, em grego?
Ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as cartas de João. Eu peguei algumas introduções e tentei condensar aqui nos próximos slides para que a gente possa ter uma boa noção aqui do que a gente está lendo, né, dessas cartas que a gente vai estar estudando. Eu sei que quando a gente trata de escritos do Novo Testamento, há uma tendência maior da gente já conhecer o conteúdo, né? A gente tem na Igreja de Cristo um grande estudo até dos livros do Novo Testamento. Às vezes, no Velho Testamento, a gente fica um pouco limitado, né? Mas no Novo, eu acredito que vocês já têm uma noção aí das cartas de João, já tenham estudado, né, ou na igreja, ou em outros estudos, né, na própria congregação ou fora da congregação, essas cartas aqui. Então, vai ajudar a gente a ter uma conversa, um debate aqui melhor sobre esse livro, né? Vamos poder explorar mais esses livros aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pronto, então, qual seria o contexto histórico, o contexto dessa carta aqui principal, para a gente poder começar? Então, deixa eu voltar aqui, pronto. A carta provavelmente foi escrita nos anos 90, então a gente vai dizer que os escritos de João provavelmente foram escritos nos anos 90, tá bom? Tem gente que coloca um pouco mais, depois do ano 85 pode ter sido escrito, tá? Mas, no geral, tanto o Evangelho, quanto as 3 cartas, quanto até mesmo o Apocalipse, provavelmente foram escritos nos anos 90. Há debate sobre as datas? Há debate. Tem gente que acha que o Apocalipse foi escrito antes, né? É um exemplo disso. Mas, normalmente, se aceita que João foi o último escritor de livros bíblicos, que provavelmente nessa faixa aí dos 90 depois de Cristo, tá bom? Sobre a autoria, sobre o autor, a gente vai voltar a falar depois disso, não há muito debate, na verdade, todo mundo aceita que o João que escreveu essas cartas é o João apóstolo, né? Ele realmente quem escreveu esses livros aqui, que teria escrito da cidade de Éfeso, que é a cidade onde o cristianismo, a gente vai dizer que seria o centro do cristianismo depois que Jerusalém foi destruída nos anos 70. Então, João estaria morando na cidade de Éfeso e teria escrito de lá essas cartas aqui, tá bom? Sendo assim, pensando nos anos 90, já que Jesus, por exemplo, estava vivendo nos anos 30 aí, então a gente já sabe que João era bem velhinho quando escreveu essa carta, né? Não era um jovem, né? Já era um idoso, tá? Então, na época dessa carta, João já era um idoso quando escreve esses livros. Vamos falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo, né? Então, se a gente está pensando numa igreja com aproximadamente 60 anos de existência, já haviam, então, heresias que estavam entrando na igreja, principalmente aqui pensando no crescimento dos gregos dentro da igreja. Então, a filosofia grega começou a entrar dentro, realmente, dos ensinos, da doutrina de Jesus. Tá bom? Então, tem um problema nas cartas de João mais comum, chamados de gnocentismo. Então, esse gnocentismo é o gnosticismo, né, que seria o mais certo, ele é um problema nas cartas e no Evangelho de João, tá? Particularmente uma área desse gnosticismo chamado de docetismo. Então, o docetismo é essa parte aí que realmente estava invadindo aqui os escritos da carta e do Evangelho, tá? Então, esse pensamento docetista dividiu o homem em partes, né? Então, é o que a gente chama de dualismo. O ser humano é dividido entre a parte espiritual e a parte material. É como se o espírito não é afetado pelo que a carne faz. Então, o homem pode pecar à vontade, que continua espiritual, porque aqui não tem corrupção pela parte material. E isso vai criar vários problemas, né? Como, por exemplo, dizer que Jesus só veio em espírito, né?
ele tomou o corpo de alguém, mas só estava um espírito aí vagando. Né? Então, fica uma coisa estranha, né? Mas também serve para defender o pecado da pessoa. Né? Então, nada melhor que a pessoa poder pecar e não atingir o espírito, né? Olha que coisa boa para eles, né? A pessoa consegue fazer dessa forma. Então, assim aconteceu, e é pensando nisso que João está escrevendo a carta. Está escrevendo pensando nesses problemas que estavam invadindo a igreja, né? Nessas heresias aí que estavam tomando conta da igreja naquela época, tá? Essas pessoas também vão dizer que tem revelações, assim como nos dias de hoje, né? Muita gente está dizendo aí que tem uma nova revelação, Deus está dizendo para mim, eu vou revelar para vocês. Naquela época também tinha pessoas dizendo que, além dos apóstolos, elas receberam revelações do próprio Deus. E João vai dizer, olha, esses aí saíram do nosso meio, entretanto, nunca foram dos nossos, né? Pelas atitudes que eles tinham ali, realmente não eram deles, né? Mas estava junto dos irmãos. Então, o problema está dentro da igreja aqui, né? Dentro da igreja em Éfeso, ou naquelas regiões que estavam acontecendo isso. Tá bom? Então, não é alguém de fora em si, né? E sim alguém que está dentro da igreja e está contaminando os outros irmãos. Também aqui, né, nesse capítulo 2, né, da primeira carta, vão dizer que eles saíram do meio, e dizendo que eles negam que Jesus é o Cristo. Então, e vai ter muitos problemas, né? São chamados até de anticristo por causa disso. Todo aquele que diz que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não veio em carne e osso, essa pessoa é caracterizada como um contra Cristo, aquele que não está a favor de Cristo, e sim está contra ele. Vamos lá, deixa eu passar mais um pouco aqui. Joia. Então, a gente tem um tema na primeira carta de João, que a gente vai voltar a falar depois, que é a comunhão. Dentre vários temas, a gente tem a questão da comunhão nessa carta aqui. Até aparece no versículo 3 da primeira carta, João dizendo que para eles manterem a comunhão com eles, né, porque eles tinham uma comunhão com o Pai, com o Filho, né, que é Jesus Cristo. Então, a comunhão é algo fundamental para um cristão. Então, uma pessoa que está seguindo falsos ensinamentos, pessoas que estão indo pela onda desses gnósticos aí, não iam ter comunhão nem com os ensinos apostólicos, consequentemente, não ia ter uma comunhão com Deus e com Jesus. Então, esse tema na carta é muito importante, né? Às vezes a gente acha que comunhão é estar junto com os irmãos, né? Mas a comunhão é mais do que isso, né? A comunhão que nos une é evidenciada pela palavra de Deus que nós seguimos juntos. Então, nós estamos juntos de pessoas que seguem a palavra de Deus, consequentemente, temos comunhão uns com os outros e com Deus e com Jesus também, né? Se tiver pessoas aí seguindo um outro Jesus diferente desse na Bíblia, né, que a gente está lendo, então essas pessoas não têm comunhão, né? Isso não é comunhão, é passar tempo junto, né? Comunhão, como a carta diz, é aquele que está seguindo o que foi anunciado pela palavra de Deus e pelos apóstolos. A gente volta a falar isso daqui a pouco, quando chegar na parte de 1 João. Então, o ensino dos apóstolos vai levar à comunhão e vai levar à alegria perfeita, conforme os primeiros 4 versículos que nós temos aqui na carta de 1 João. Vou falar um pouquinho de propósitos aqui, tá bom? Então, pensando na primeira carta aqui, eu adiantei aqui, a gente vai voltar nela depois, né? Mas a gente tem esse capítulo 1, de 1 a 4, pensando na parte
temática da carta, né? Esse contexto teológico que fala sobre a comunhão, né? Então, o que de fato é comunhão, aqui em 1 João nós vamos ver muito bem. E a gente vê nessas cartas também, que, principalmente na primeira carta, né, que João está escrevendo para que eles não pequem, para que eles se guardem dos enganadores, e também está escrevendo para saber que eles têm a vida eterna. Então, João está enfatizando pelo menos essas três coisas aqui dentro da carta de 1 João, tá? E é interessante que esses três pontos vão fazer com que eles continuem na comunhão, não é verdade? Se você está realmente conseguindo vencer o pecado, se você não está sendo enganado por falsos ensinos, por enganadores, né? E se você tem essa convicção, essa fé, essa esperança na vida eterna, então você realmente está dentro da palavra de Deus e está realmente em comunhão com Jesus. Aqui um pouquinho dessa primeira carta. Gente, alguma dúvida por enquanto? Todo mundo aí, tá? Beleza? Então, vocês... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem ativar o som aí e pedir para falar, tá bom? Elias? Oi, Walter. O Evangelho de João, o teor dela é o mesmo teor das cartas, né? É tudo para combater o gnosticismo daquela época, né? Por isso ele destoa bastante das outras três. É isso mesmo? A gente pode realmente, pegando o Evangelho de João, tanto lá no capítulo 20, quanto no próprio capítulo 1, né, a gente pode ver que João vai dizer que está escrevendo isso para mostrar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, né, para comprovar isso. E no capítulo 1, João já chega bem pesado, né, nesse pensamento, para dizer que Jesus, né, é o Deus que veio à Terra, esteve entre nós, cheio de graça e de verdade, que eles viram a glória, né? Então, realmente, esse contexto histórico com os gnósticos está contido na carta de João e está contido no Evangelho de João também. Então, é uma verdade, né? Há, sim, essa questão ali no Evangelho de João, e ele destoa pelo objetivo, né? O objetivo dele é outro, né? Os três evangelhos já estavam escritos há muitos anos, e ele tem esse quarto evangelho, um objetivo diferente daqueles outros anteriores. Vamos lá, vamos continuar aqui, que tem uma arte legal sobre João. Vamos pegar alguns pontos aqui, né? Então, a gente tem 5 livros no Novo Testamento que são atribuídos ao apóstolo João, né? Então, eu já falei, tem o Evangelho de João, o Apocalipse de João, e as 3 epístolas de João, tá? Então, são 5 livros de João, vamos estudar 3 aqui, hoje, a partir de hoje, né? Tá? Então, esses 5 livros contêm os 3 tipos de literatura encontrada no Novo Testamento. Temos história, temos epístola e temos a mensagem apocalíptica do livro de Apocalipse, que a gente sabe que João que escreveu também, tá bom? Então, dentro dos escritos joaninos, nós temos uma variedade de estilos, né, de livros e de escritas que nós temos no Novo Testamento. Bem interessante. Então, as 3 epístolas estão incluídas no grupo de escritos do Novo Testamento, que a gente chama de epístolas gerais, mas elas têm características bem particulares. Então, nós temos no Novo Testamento cartas que são escritas para as congregações, como Gálatas, Efésios, Romanos. Nós temos cartas que nós chamamos de cartas pessoais, né, que foram escritas para algumas pessoas, como Timóteo, como Tito, né, como Filemão.
E nós temos também algumas cartas que são gerais, que elas não têm um destinatário específico, né? Cartas como 1 Pedro, cartas como Hebreus, cartas como Tiago, e as cartas de João se enquadram também nesse grupo de cartas gerais. Aqui no Ebenezer, a gente decidiu separar as cartas gerais das cartas de João para poder ter tempo de trabalhá-las, né, separadamente, já que seriam muitos livros para pouco tempo, mas elas fazem parte também desse grupo aí de epístolas gerais, que não tem um público específico, mas a igreja de forma geral. Tá, então, as 3 epístolas vão fazer a gente lembrar bastante do Evangelho. Você vai conseguir ver várias palavras, várias colocações aqui nas cartas de João, e vai conseguir fazer um paralelo com o Evangelho de João. Inclusive, tem comentários, tem livros que já fazem isso, né? Que pegam justamente as colocações que nós temos no Evangelho, principalmente com a primeira carta de João. Então, esse tipo de teologia, o estudo dessas cartas, vão mostrar uma coisa bem importante aqui para nós, que é justamente o tratamento da heresia, né? Mostra também para a gente o perigo que elas trazem para a igreja e também o abuso de autoridade de alguns falsos pregadores, falsos profetas, que acabam realmente perturbando a igreja. Então, nós vamos aprender aqui nessas cartas também como lidar com o falso, né, com o falso ensino, com o falso pregador, né, como a gente pode tratar essas pessoas que estão a tumultuar o ensinamento de Deus e da palavra do Senhor. Então, como eu falei para vocês, né, a autoria dessas cartas, a gente sabe que é realmente o apóstolo João, e a gente, quando compara o estilo do Evangelho com as cartas, também a gente vai perceber que foi escrito pela mesma mão, né? Quem escreveu o Evangelho escreveu as cartas, né? Tem muita semelhança. Tá? Então, não tem dúvida que esse João é o apóstolo, que se chama o apóstolo ou discípulo a quem Jesus amava, né? João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, né? Esse aí é o João que nós estamos estudando aqui na carta de João, tá bom? Não é o mesmo personagem que nós temos nos evangelhos. E nós temos a confirmação da história da igreja, os próprios pais da igreja, esses escritores patrísticos, né? Eles vão sempre relacionar esses escritos ao apóstolo João. Tá bom? Então, a igreja reconheceu logo depois de João morrer, a igreja já reconhecia esses escritos como a do apóstolo João. Então, a gente tem, além da semelhança do ensino, a gente ainda tem o exemplo da igreja, a história da igreja, que confirma que João, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, teria escrito essas 5 cartas, que nós estamos estudando 3, né? O Evangelho, as 3 cartas e Apocalipse, teria sido justamente pelo apóstolo João. Tranquilo, gente? Alguma dúvida por enquanto? Tudo beleza aí com o comentário? Pois eu vou colocar esses slides aqui lá no Google Sala de Aula. Vou fazer uma sala para vocês, né? Colocar aí as tarefas.
e eu vou estar colocando o PDF desses slides aí, caso você perdeu alguma coisa. Elias, Sim. o apóstolo João escreveu o Evangelho de João Batista, né? Ele escreveu sobre João Batista. É que tinha muito João, né? É João Marcos, João Batista, João não sei das quantas. Exatamente. Mas o João Batista não escreve nada, né? João Marcos escreve o Marcos e o João Apóstolo é quem escreve os outros. Todos os outros é João Apóstolo. Ah, tá bom. Obrigada. Por nada. Aí no Evangelho de João ele cita sobre João Batista, né? Obviamente. Mas há vários João, vários, né? A repetição desse nome acontece no Novo Testamento várias vezes mesmo. João dá muito problema, né, Elias? Tem tanto João que tem até aqui na sala, né? Tem João também na sala, né? É o amado, né, do Senhor, por isso. Tá certo, é isso aí. O discípulo que Jesus amava, né, João? É assim mesmo. Tá certo. Posso passar aqui? Tem alguém copiando ainda? Causou ciúme esse nome, né, Elias? Pedro falou assim, e esse aí? Ele vai morrer ou não vai morrer? Criou problema, né? Criou problema, né? Verdade. E não é que ele ficou até o final, né? Então, aí o pessoal falou que ele ia viver eternamente ali, né, em carne até a volta do Senhor. Havia muita especulação, né, João, sobre o que Jesus estava dizendo ali, e eles acharam isso, né? Acharam que Jesus disse que ele nunca ia morrer, né? João nunca ia morrer, não é o caso, né? Mas realmente foi o único que vai morrer de velhice ali, né, aparentemente. Os outros todos martirizados, né? João vai viver até a sua velhice. Vai morrer de morte morrida, e não de morte matada, né, que nem os outros. Vamos lá, então pensando nessa introdução ainda, né, das cartas joaninas, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo menos estudo nas cartas, porque as pessoas preferem o Evangelho. Né? Tá? Então, cada um tem o seu valor, né? As cartas têm o seu valor também, o Evangelho, lógico, né, tem o seu valor, mas as cartas também têm o seu valor. Tá? Então, para entender as 3 cartas de João muito bem, a gente precisa entender bem tudo que estava acontecendo naquela época. Então, como eu falei para vocês, uma das coisas que estava acontecendo é um combate ao docetismo, aquela heresia que estava invadindo e atrapalhando a unidade da igreja na época de João. Bom, então, a comunidade, né, que estava vivendo na época de João já era uma mistura de gregos e judeus, né? Por isso que a gente pode dizer que era uma igreja heterogênea, né? Então, quando Jesus morre, vai aos céus e lá em Atos inicia a igreja com os apóstolos, a mensagem começa a ser pregada para os judeus. Depois de um certo ponto no livro de Atos, a mensagem vai sendo pregada também aos gentios. Com o passar dos anos, começam a crescer o número de gentios na igreja. Então, a igreja acaba ficando meio a meio ou até mais gentios do que cristãos que eram oriundos do judaísmo. Tá? Então, na época de João, a igreja era uma igreja bem diversificada. Mesmo estando em Éfeso, fora da região da Judéia, nós temos muitos judeus morando em Éfeso, muitos judeus que já estavam morando junto dos gentios. E muitos gentios que se converteram também ao cristianismo. Então, a igreja ali era uma mistura de gentios
e de judeus. Então, a ideia dos gentios, aquele pensamento filosófico grego, começou a influenciar também a querer invadir os ensinamentos da palavra de Deus que os apóstolos estavam transmitindo através do dom que eles tinham recebido. Tá? Então, nós temos tudo isso acontecendo nessa época aqui. Tá? Então, quando a gente pensa também nesse período, né, de João, das cartas de João, a gente tem ele ali como o único dos apóstolos vivo. Então, ele era uma pessoa importante, muito importante, dentro da igreja naquele momento. Né? O único apóstolo que ainda estava vivendo, né? Pessoa que viu Jesus, estava com Jesus e foi direcionado por Jesus para essa missão. Então, João está ali lutando até o final da sua vida para manter a igreja pura, de acordo com a palavra de Deus. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Então, a nossa produção está um pouco ruim. Como é que está aí para vocês? Para mim tá bom. Tá bom? Marina falou que tá bom também. Então, talvez a chuva está mais forte, Ronaldo, na sua casa. Só está dizendo que a região está com muita chuva, né? Então, talvez é um probleminha aí, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou um pouco mais perto do computador. Talvez a voz agora melhore um pouco também. Realmente tá chovendo bem aqui. Aí eu até pus o fone de ouvido para tentar ver se era isso, mas continua um pouco com eco, assim, sabe? Então, por isso que eu perguntei, mas dá para entender. É um pouco ruim, mas dá para entender. Ótimo, tá bom, então, vamos aí tentando melhorar, mas realmente quando vocês verem algum problema com a minha voz, alguma coisa, me avisem, tá? Eu não estou na minha casa, eu estou na casa do Ranieri aqui, qualquer coisa eu peço auxílio dele aí, se precisar de alguma melhoria aqui, tá bom? Vamos caminhar um pouco mais aqui no nosso slide, tá? Então, a gente tem uma diversidade aqui, dentro do Evangelho de João, como eu falei para vocês, né? Tem essa questão dos docetistas, né? Que acabou sendo uma doutrina que negava que Jesus era homem, porque eles acabavam dizendo que quem tem a carne peca e não afeta o espírito. Se Jesus veio à Terra e não pecou, então ele não pode ter carne, ele é só um espírito, né? Então começou a criar várias ideias, várias confusões. Bom, então, esses adversários, esses ensinamentos errados na época de João, né, realmente tinha a ver com a doutrina de Cristo, né? Então, essa disputa teológica tinha a ver com isso. Então, João vai dizer que essas pessoas negam o Filho de Deus, negam que Jesus veio em carne e negam que Jesus seja o Cristo. Sem dúvida, são cristãos que se desviaram daquele real entendimento de quem é realmente, né, o nosso Jesus. Então, essas pessoas estavam afirmando a ideia de Cristo, mas duvidam que Cristo tenha se tornado carne e que o homem Jesus seja de fato a encarnação de Deus. Então, começaram a inserir doutrinas, ensinamentos, filosofias dentro do ensinamento de Jesus e tornaram essa mutação aí que a gente está vendo agora, ao ponto de até negar, né, que Jesus seria o Filho de Deus, que teria vindo em carne, que seria realmente o Cristo. Muitas coisas aí que acabaram acontecendo nesses dias de João. Deixa eu passar aqui um pouquinho, então, sobre esse docetismo, né? Então, o João ele vai defender a fé cristã várias vezes, dizendo que o Verbo se fez carne. Lembra que tem lá no Evangelho de João, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, né? Olha que coisa linda que João escreve, justamente para combater o que esses homens aqui estavam dizendo.
tá? Então, os sofrimentos e os aspectos humanos de Cristo eram imaginários ou aparentes. Esses docetistas não acreditavam que Jesus tivesse natureza humana. Eles eram realmente de natureza espiritual, né? É assim que eles ensinavam. Então, eles não ensinavam a encarnação do Verbo, que nós vemos bem claro nesses ensinos de João, né? João deixa bem claro que o Verbo se fez carne, para combater essa teologia errada, na verdade, aqui, desses docetistas, tá? Então, a tese básica era, se Cristo sofreu, não era divino. E se ele era Deus, não poderia sofrer. Olha o pensamento filosófico que surgiu aí dentro da igreja através desses falsos cristãos que estavam atormentando a igreja do Senhor nos dias do apóstolo João. Tranquilo, gente, por enquanto aí? Dá para entender o que é um docetista? Dá para entender sobre o gnosticismo aí, pelo menos a base aqui para a gente poder acompanhar. Então, quando a gente for lendo agora os escritos de João, a gente vai lembrando um pouquinho desse fundo histórico que estava acontecendo. Isso vai entender por que João, às vezes, é tão pesado na sua carta. Porque essas pessoas estavam estragando a salvação dos outros. Porque se está dizendo que o Jesus não é o Filho de Deus que veio à Terra, morreu pelas pessoas, então as pessoas vão acabar perdendo o Salvador de suas vidas. E quando se trata disso, João acaba sendo bem forte, bem enfático ao tratar esses homens. João vai dizer que ele não deve nem cumprimentar essas pessoas. Não deixe essas pessoas chegar na sua casa, não deixe ensinar, porque esse tipo de coisa tira a salvação da vida dos outros, né? É muito sério aí o que está acontecendo nessa época. Aí a gente tem um personagem aí chamado Cerinto, tá? Um personagem que não vai estar dentro dos escritos, mas está na época histórica aqui, que é citado. Então, esse Cerinto aí é um dos primeiros mestres a ensinar essas heresias. Bom, a gente tem até o Irineu contando uma história de Policarpo, né, que está escrito aí nesse Contra Heresias, né, que foi escrito em 180 depois de Cristo, que relata que João estava nos banhos públicos de Éfeso e, ao descobrir que Cerinto estava ali, clamou: salvemo-nos, a casa de banho pode desabar, pois Cerinto, o inimigo da fé, está aqui dentro, né? Aqui isso aí é um escrito aí depois, né, dos tempos da Bíblia, né, já, mas mostrando aí como é que foi o confronto desses homens, né? João combatendo falsos professores da época, pessoas que estavam desviando a fé, tá? Pessoas como Cerinto acreditavam que havia recebido uma revelação especial. Acreditavam que eles tinham uma chave para o entendimento que poucos receberiam. Isso acontece hoje também, viu? Tem pessoas que acham que recebem aí também revelações especiais, acham que tem uma chave para entender coisas que ninguém entende, só eles conseguem entender essas coisas. Isso é um perigo, né? Tá? E a tradição, né, esses escritos que a gente tem dos cristianismo do segundo século em diante, vai dizer que João viveu até os últimos dias refutando esse Cerinto aí, combatendo os falsos mestres, combatendo o falso ensino. Deixa eu ver o gosto de vocês, se está todo mundo acordado ainda. Ninguém dormiu ainda, deixa eu ver. Ainda estão acordados ainda. Se a maquiagem não borrou, né? Só quando cochila, assim, começa a lacrimejar o olho depois, borra a maquiagem. Deixa eu ver se está tudo ok aí, a maquiagem do pessoal. Do Barbosa não borrou ainda não, tá? Dizem. Elias. Oi.
Aproveitando o gancho que você fez um comentário aí, não sei se eu estava esperando você chegar mais nessa parte aí, mas como você mencionou, então o João ele orientava para que nem chegassem perto, não tivesse relacionamento, né? Trazendo para hoje, aquela pessoa que ele aceitou Cristo, ele viveu entre nós, e aí ele sai para uma seita ou uma religião que conflita com a Bíblia. E aí, o que fazer? Tem irmãos que falam, olha, você tem que chamar ele ao arrependimento. Eu entendo que ele está negando a palavra. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente ainda vai ter mais coisas assim, Marinho, para a gente pensar depois, como a questão do anticristo, né? Será que a gente consegue aplicar esse anticristo para os dias de hoje, né? Uhum. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito séria, né? Eu penso bem assim, se os irmãos estão desviados e estão tentando ensinar coisas aos nossos irmãos, eu acho que isso é perigoso. A gente precisava ter um tratamento de choque que nem João tem nos ensinado, sabe? Às vezes a gente permite que esses irmãos entrem dentro dos nossos grupos, mandem devocionais, mandem ensinos, aceita que esses irmãos comecem a falar da Bíblia. Se você quer influenciar ele, quer ensinar para ele, é uma coisa, né? Agora, você ser permissivo ao ensino errado da Bíblia, isso aí é danoso. João não permite isso. João realmente combate esse tipo de coisa. Olha só, se é fato, se o que está escrito aqui é verdade, né, essa história aqui, olha só o fato do cara chegar no banho ali, ele já alerta que é um cara falso, né? Que é um cara perigoso, né? Então, essa história dos nossos irmãos ficarem ouvindo programa gospel aí de pastores muito esquisitos, né? Isso é muito estranho, é muito perigoso. Né? Então, eu penso, no mínimo, a gente deveria, sim, ter um destaque sobre isso, né? Irmãos que se desviaram da fé, foram para grupos religiosos, a gente não pode deixar com que eles venham ensinar as doutrinas equivocadas dentro da igreja. A gente precisa combater isso, né? Afinal, é isso que a gente é ensinado a fazer, né? Se a gente for muito permissivo ao ensinamento errado, é complicado. Eu não estou dizendo que você não pode conversar com a pessoa, você não pode ir até almoçar com a pessoa na casa, é diferente, né? Agora, se for para receber ensino falso, João fala, nem cumprimenta. Na casa, não autoriza. Não autoriza. Não deixa o cara fazer grupo de casa na sua casa para ensinar a falsidade para você, né? Então, eu acho que é bem assim que precisa tratar. Uhum. Bacana. Mas a gente vai chegar, gente, aí nessa parte do anticristo, né? Será que tem algum anticristo por aí hoje, né? Então, é bem interessante essas aplicações aí, como o Marinho está colocando para nós. Certo. A gente vai ter aqui, então, a primeira carta de João. Deixa eu só dar uma primeira pausa aqui. Sair aqui do compartilhamento, né? Só para a gente... Vamos ler aqui o comecinho desse primeiro João e a gente volta depois do intervalo, a gente volta para mais um pouco dos slides, tá bom? Então, capítulo 1 aí da primeira carta, primeira epístola de João. Versículos de 1 a 4, eu vou ler para vocês. Estou lendo na versão fácil de ler. Diz assim: ela existia desde o princípio. Nós a ouvimos e a temos visto com os nossos próprios olhos. Nós a contemplamos e as nossas mãos a apalparam. Nós estamos nos referindo à palavra, que é a vida. Essa vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. Nós estamos lhes anunciando a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. Nós temos visto e ouvido essa palavra e agora nós a estamos anunciando a vocês.
para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós, pois, lhes escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Né? Então, seria aqui para nós a introdução dessa carta que mostraria o objetivo do apóstolo. Né? O objetivo do apóstolo é que, através da palavra que eles estão anunciando, que palavra é essa? Né? A palavra de Jesus, que veio ao mundo, né? Se fez carne, habitou entre eles ali. João diz que viu, que apalpou, né? Então, realmente existiu esse Jesus, que é a palavra de Deus. João está dizendo que precisam guardar esses ensinamentos para ter comunhão. A comunhão com Jesus e com Deus só existe através da palavra anunciada pelos apóstolos. Não existe comunhão em atividades. Na verdade, atividade não cria comunhão. Quem criou a comunhão foi a palavra de Deus. Tá? O que a gente cria, que a gente faz, por exemplo, nas reuniões da igreja, nas atividades, é justamente reunir a todo aquele que tem comunhão com Jesus. Por isso que é comunhão. Porque Jesus nos deu isso através dos ensinos. Né? Agora, se junta eu, o Barbosa, o Ronaldo, o Marino, e a gente começa a falar mal do Walter, né? A gente não está tendo comunhão com Jesus aí, né? Está tendo comunhão com outra coisa, né? Diferente, né? Não é verdade? Então, não é só porque os irmãos estão juntos que estão em comunhão, né? A gente pode estar fazendo coisa errada, pecando junto. Isso não é comunhão. Comunhão tem que estar junto com as coisas de Deus, junto com a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus. Tá? Então, coisa importante, né? Principalmente falando mal do Walter, né, Walter? Aí piorou, né? A situação aí está pior as coisas, né? Mas é só um exemplo aqui para a gente ver, né, que essa carta, assim como o 1 Coríntios, que tem uma abordagem também de comunhão, né, trata sobre esse ponto, né? Inclusive, se a gente é chamado para ensinar sobre esse assunto, né, eis aí uma carta boa para a gente poder tratar. Então, a carta vai dizer sempre assim: o falso ensinamento vai tirar a gente da comunhão com Deus. O falso ensino tira a gente da comunhão com Deus. Essa é a verdade. Por isso que é tão sério, como o Marinho falou. Pegar pessoas desviadas, ensinando mentira, e a gente aceitar isso como algo normal dentro de nós. Vai tirar o quê? A comunhão dos irmãos com Deus, né? E entre nós. Então é perigoso. Tem que ligar o alerta para os ensinos, né? Nós não somos ecumênicos, tá bom? Nós somos seguidores da palavra de Deus. É isso que nós somos. Seguimos a palavra de Deus. É isso, simplesmente assim. Tá? Mas a gente não é daqueles que está preocupado em ecumenismo, em juntar todos os grupos religiosos como se fosse um só Deus. O nosso Deus é o da Bíblia. Nós seguimos a Bíblia. Todos quantos seguem a Bíblia são de Deus. E a gente está lutando por isso, né? Por isso, como o João está dizendo para nós aqui. Tá bom? Algum ponto aqui por enquanto, gente? Uma dúvida, comentário? Não? Todo mundo entendendo tudo? Entendendo nada? Então, vamos pensando aqui em 1 João, vamos ler um pouco mais. A gente já começou a ver aí, já teve uma introdução da carta de 1 João, mas vamos ver um pouquinho mais aí, uma introdução dessa carta, para a gente poder lê-la depois tranquilamente, tá? Eu vou colocar no mudo aqui o som de alguns, só para a gente não ter um fundo aí que atrapalhe nosso desenvolvimento. Mas se querendo falar, é só você ativar o seu som e fazer pergunta, tá? Então, uma característica da carta de 1 João é que a gente chama ela de epístola, mas tem algumas coisas aqui que não combinam com uma epístola. Né? Então, por exemplo, ela não começa como uma epístola. Você viu que a gente começou a lendo ali, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Ele não começa como as outras cartas começam. Já tem um comecinho diferente aí. Não tem aquela introdução, né? Como tem nas epístolas mais comuns. Né? Por exemplo, a gente vai ver
a epístola de Judas, né? Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Então, o autor se caracteriza, às vezes fala do destinatário. Aqui não. Aqui João já começa, a gente fala, começando, né? Já começa com a teologia mesmo, né? Já começa aprofundando o assunto aqui, já entrando nessa parte tão importante, né? Tá? Então, já tem assim. E também não termina dessa forma, né? Então, se a gente for para o final aqui da carta de 1 João, vai dizer, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Antes fala, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Então, não termina como normalmente termina as cartas, que terminam com saudação. A própria carta de 2 João termina com uma saudação. A carta de 3 João termina com uma doxologia, né? Aquele final que fala, a paz esteja contigo, os amigos te saúdam. Então, normalmente tem essa saudação nas cartas. João nem começa como uma carta e nem termina como uma carta. Então, ele tem essa diferença, né? Tá? Ela também não tem uma identificação, que é usual, não acontece sempre, mas é comum ter o nome do autor no início da carta também. E aqui a gente não tem isso, tá? Também não tem o nome do grupo, né? Então, Paulo escrevendo a Éfeso, aos irmãos em Éfeso. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto. Aqui não tem esse destinatário direto, né? Não tem isso também. Então, são coisas que não parecem, ou que se diferenciam de uma epístola, tá? Como eu falei, né? Não termina com uma saudação, com aquela despedida que normalmente nós temos nas cartas, tá? Então, 1 João aí, chamamos de epístola, porém, ela tem coisas que são diferentes das epístolas que nós estamos acostumados na Bíblia. Tá? Então, aí vai dar para alguns dizerem algumas coisas. Por exemplo, alguns dizem, 1 João, na verdade, é um grande de um sermão, tá? Mas, se você for olhar alguns versículos, né, não está aparecendo isso, né? Parece, né? Por exemplo, versículo 4, João está dizendo, né? Estou escrevendo essas coisas, escrevendo a vocês, né? Pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, parece sim alguém escrevendo uma carta para alguém que vai receber, né? A forma como ele está escrevendo assim, como ele chama filhinhos meus, várias vezes, né? Então, parece um autor falando para um público específico, tá bom? Contudo, ela tem o sentido de uma carta pessoal endereçada às pessoas conhecidas. Então, por mais que o autor não está se colocando, eu, João, escrevo para vocês em tal cidade, mas o conteúdo dela dá esse sentido de uma carta de um autor escrevendo para pessoas, para um público que é conhecido dele. Então, a natureza pessoal da carta mostra o intenso interesse do autor no bem-estar dos seus leitores. No caso, a gente sabe que eles fiquem guardados do pecado, que eles não sejam enganados por falsos pregadores, né? E que eles realmente sejam convictos sobre a vida eterna, que eles são salvos, né? São coisas importantes que João trata nessa carta. Essa nota pessoal indicaria que 1 João foi escrita a uma audiência restrita, talvez uma igreja ou um grupo de igrejas, sob o cuidado do autor, que a gente sabe aqui, pelas similaridades com outras cartas e com o Evangelho de João, que seria o apóstolo João quem teria escrito elas. Tranquilo aqui por enquanto, gente? Beleza aí? Todo mundo entendendo bem? Sei que alguns estão jantando ainda, mas é até bom jantar agora que vocês vão comendo, né? Ninguém dorme comendo, né? Então fica bem ativo, né? Bem acordado. Se dormir comendo, engasga, né, Barbosa? Cuidado aí, né? Cuidado aí para não engasgar. Quando você chamou o intervalo, o André apareceu, ele já estava comendo a tempo.
Pois é. Fazia tempo que ele estava comendo. Então tá na sobremesa agora, então. Só na É sobremesa. manga, Elias? Aí, tá saudável, hein, sargento? Parabéns, hein? É fitness. É isso aí, muito bom. Vamos voltar aqui, então, para o restante. Ocasião e propósito, tá? Então, o propósito de 1 João é claramente advertir os leitores acerca do perigo para a fé cristã das atividades e ensinos de homens heréticos. Estes mestres falsos haviam sido membros do grupo cristão, mas não eram crentes reais. Negavam que Jesus é o Cristo e isso os colocava fora da comunidade da fé e os agrupa juntamente com os anticristos, né, que nós temos aqui nessa carta de João. Já falamos isso em slides anteriores, tá? Mas qual o tipo de heresia que João está combatendo, está nos dizendo, né? Isso a gente já falou também, tem a ver com o gnosticismo, tá? Então, o docetismo é uma vertente do gnosticismo e isso que João está combatendo, tá bom? Então, esse docético aqui é um dos grupos, é um dos sistemas gnósticos e esse nome aí vem do dokeu, né, do grego, que é igual a parecer, e ensinava que Jesus não foi uma pessoa real, de carne e de sangue. Tá? Jesus era quase um fantasma para eles. Né? Então, ele era um fantasma que apenas parecia ter substâncias físicas. O Cristo não poderia sofrer, e não sofreu. Muitos estudiosos do Novo Testamento interpretam 1 João 4,2, Jesus Cristo veio em carne, como uma indicação de que o gnocentismo é um tipo docético, né? Aqui, né? Tá? Então, essa aqui é o ponto que nós temos nessa carta, e nós já falamos disso em outro slide, então eu vou passar aqui um pouco mais rápido. E a gente falou sobre a questão do Cerinto, né? Que tem realmente esse ensino, né? Esse Cerinto que era da cidade de Alexandria, mas morava em Éfeso e estava perturbando a igreja, dizendo que Jesus foi o filho natural de José e Maria, porém o Cristo, ele veio em forma de pomba e desceu sobre Jesus depois de seu batismo e dominou completamente seu ser, quase uma possessão, que foi dito por Cerinto. Esse Cristo deixou Jesus antes do sofrimento na crucificação e voltou para Deus, né? Assim que teria acontecido, conforme a pregação dos cerintianos, né? Ou de Cerinto. Jesus morreu, ressuscitou e simplesmente desapareceu. Cerinto também insistia sobre a adoração no sábado e a circuncisão, né? Fazendo aquele mesmo problema dos judaizantes, ali uma briga muito grande com a questão de guardar a prática do Velho Testamento. Tá? Então, muitos estudiosos interpretam que 1 João 5, de 5 a 9, como uma indicação de que o gnosticismo é do tipo cerintiano. Tá? Então, tem muita coisa aí que João estava combatendo, muita doutrina errada que estava tentando invadir a igreja na época do apóstolo João. Então, é mais provável que 1 João foi escrito antes do gnosticismo tivesse desenvolvido seus sistemas bem claros, né? Tá? Então, é como se fosse um embrião aqui ainda do gnosticismo, tá? Então, do gnosticismo. Né? Então, é como se ainda tivesse ainda começando, não estava tão dividido ainda. Então, é provável realmente que essa época, essa filosofia estava ganhando forma e o gnosticismo estava ainda realmente sem suas divisões que a gente falou agora há pouco. Tá? Outro propósito, né, que a carta tem, confirmar que Jesus é, sim, o Filho de Deus, que é o Cristo, que veio, sim, a esse mundo. Né? Então, um grande propósito aqui que João está escrevendo, que serve para combater. Né? Jesus, o Cristo, veio em carne, né? Estava realmente aqui. João resume
a epístola inteira dizendo: essas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, o tipo de pregação gnóstica estava confundindo até mesmo os irmãos sobre essa garantia da vida eterna que foi dada por Jesus Cristo. Tranquilos aqui por enquanto, gente, essa questão de ocasião, propósito, problema na carta aqui, gnosticismo, docentismo, tá beleza aí, todo mundo tá bem nisso? Elias, Sim. o gnosticismo, se eu não estou enganado, ele não nasceu mais ou menos também no ano 30, ou por essa época mais ou menos? Então, Walter, aí a gente vai ter várias opiniões sobre quando teria sido a origem do gnosticismo. O que acontece é que a gente tem, no segundo século em diante, um movimento gnóstico muito bem estabelecido, com várias vertentes, certo? E isso foi gerado anteriormente a isso. Então, a gente vai ver traços de gnosticismo dentro da cidade de Corinto, por exemplo, né? Tá? Até pela filosofia grega e tal. Então, é difícil a gente datar quando exatamente foi iniciado isso, né? A gente já tem traços disso muito antes mesmo e começou a entrar na igreja desde o início. Então, a gente vai ver gente dizendo que talvez algumas coisas em Colossos, dentro da carta de Colossenses, tem uma cara de gnosticismo também, tá bom? Então, a gente pode ver realmente até se consolidar o gnosticismo, a gente vai ter várias coisas que parecem muito com o gnosticismo. Então, a gente pode dizer que nesse primeiro século, o gnosticismo estava em desenvolvimento, né? E tem vários traços dele por aí. Tá bom, obrigado. Elias, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Não, pode sim, Yuri. Boa noite, com certeza. Minha pergunta é a seguinte. Bom... Mas você tem que aparecer aí para fazer pergunta. Não posso aparecer agora. Estou deitado aqui, estou todo bagunçado. Tá bom. O gnosticismo, ele começou forte aí nesse período, né? Hoje em dia, existe alguma comunidade, ou mesmo o gnosticismo em si forte nos dias de hoje, e que lugar que ele se encontra? Porque aqui no Brasil a gente não vê falar de gnóstico, né? É um ou outro que se diz, mas não tem base fundamentada para dizer que realmente é gnóstico, né? Onde que eles estão ou eles sumiram no decorrer da história? Então, Yuri, a gente tem, como você falou, movimentos gnósticos, agnósticos, né, dentro do Brasil hoje. Você vai numa universidade federal, por exemplo, você vai ter até cartazes, né, falando sobre gnosticismo e tal. Só que como tudo que acontece depois de muitos anos, né, ele foi ganhando novas formas, né? Tá bom? Então, a gente estuda mais, né, pensando no texto de João, mais essa fusão gnóstica dentro do cristianismo, né? Quando a gente pensa no gnosticismo atual, a gente está pensando num pensamento, uma linha filosófica independente do cristianismo. Então, por isso que a gente está vendo uma diferença grande, né? Então, o nosso estudo aqui dos textos bíblicos é porque esse gnosticismo invadiu o cristianismo e começou a criar forma dentro da religião cristã. Então, aí criou uma questão própria, né? Então, a gente não está falando mais só sobre um dualismo geral, né, filosófico, mas a gente está falando de um dualismo de Jesus Cristo, né? Então, esse é o ponto, né? Mas, assim, hoje tem pensadores aí, gnósticos. Como? Eles vão estudar a história do gnosticismo, como até o Walter falou, as suas origens, quem eram os filósofos, e tratar esse tipo de coisa, independente, né, do cristianismo, com a sua forma filosófica de pensar, tá? Mas a gente aqui está falando dessa fusão, né, de pessoas que estavam na igreja e começaram a aplicar a filosofia gnóstica dentro de Cristo, dentro da cristandade. Tá entendendo? Sim, entendi. Então a gente pode dizer que
gnosticismo hoje não tem nada a ver com o que você falou, com esse dualismo aí da época, né? Então, o gnosticismo atual, ele vai ter, sim, esses traços nas vertentes antigas, tá? Mas ele tem a sua forma atual. Depois de tantos anos, né, as pessoas vão revivendo de uma forma diferente, tá bom? Mas, como eu estou dizendo, aqui para nós, o que está pegando para a gente aqui é você fomentar um tipo de filosofia dentro da igreja, né? Isso que está complicando a coisa, né? Sim, entendi. Muito obrigado, Elias. Nada. Elias, só mais uma dúvida. Dentro do dualismo, né, o gnosticismo, ele defende que Jesus, o Cristo, ele não veio em carne, né? Porque a carne, sendo mal, não pode ser Deus, né? E agnosticismo defende que ideia? Então, mas aí a gente está pensando em gnoses, né? Como saber. Exato. E o agnóstico, né? Ele vai agir não dessa forma, né? Como tudo fosse racionalizado. Mas, de novo, são filosofias assim que diferem do que a gente está tratando aqui, né? A gente está pensando mais nos efeitos filosóficos dentro da religião cristã, né? Tá entendendo? Essa gnose e agnose são meios acadêmicos hoje, né? Isso acontece mais na universidade, coisas assim, tá? Então, a gente não vai falar sobre isso assim, dessa forma, tá bom? Mas boas questões, gente. Boas questões aí. Então, só para a gente deixar bem clara a ideia aqui, né? Então, é como se surgisse gente na igreja hoje, começando a pregar, né? Pegando uma linha filosófica do mundo atual e começasse a pregar, de repente, que o Jesus era um homem comum, como a gente, e o Cristo é o Filho de Deus. Então, esse Cristo, ele não se corrompe com nada que a carne do Jesus vive, nem sofre as dores, nem participa de nada, né? Então, são diferentes, é o dualismo, né? Dividido em duas partes, né? Isso que estava acontecendo. Então, nesse caso, a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, não teria sido o Filho de Deus. Quem sofreu foi o homem, né? Então, você perde todo o efeito de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Porque, na verdade, quem morreu por nós foi um homem como eu e você. Não foi o Jesus, né? Quer dizer, não foi o Cristo da Bíblia, né? Então, fica um negócio muito confuso e perde toda a excelência do sacrifício de Jesus, né? O sacrifício de Jesus, o Cristo, o Salvador, é perdido nessa filosofia, né? Então, descaracteriza realmente todo o cristianismo, o que eles estavam fazendo. Por isso aqui que João está tão preocupado, tão alerta em combater tal tipo de ensino. Aí, voltando para aquela aplicação nossa, né, a gente precisa ter esses cuidados, né? Tudo que descaracteriza Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, né? Todas as coisas que tiram essa essência de Jesus é preocupante. Aí a gente precisa combater isso, né? Tá bom? Então a gente precisa estar de olho nisso, né? Então, fazer um Jesus diferente desse Jesus Salvador que veio ao mundo morrer por nós vai tirar a salvação das pessoas. A gente precisa combater esse tipo de coisa. Então, a carta pode ser dividida dessa forma, né, como se fosse um esboço, né, da carta de 1 João, falando sobre a natureza da comunhão com o Filho, depois a prova de filiação a Deus, e no final, a conclusão, né, uma conclusão final, no capítulo 5. Tá? Então, dividindo em 3 partes aqui o livro, para quem gosta de esboços, né, a gente pode dividir essas 3 partes assim, 3 partes mais simples. Eu vou segurar nesse slide aqui. Eu falei que a gente não ia ver outros slides, mas quando a gente começar 2 João, eu volto a fazer a introdução do 2 João pelo slide também, para a gente começar um pouco mais sobre a carta de 1 João. Tá? Então, eu encerro aqui essa introdução e a gente já vai começar
a olhar o texto bíblico para a gente poder trabalhar aqui. Gente, então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias novamente aqui, na carta de 1 João. Então, nós já vimos aqui que 1 João tem um paralelo com 1 Coríntios, no que se trata sobre comunhão, são duas cartas que falam sobre isso. Nós vimos que os ensinos dos apóstolos levam à comunhão perfeita. Uma comunhão perfeita entre nós e Jesus e Deus traz a alegria completa, né? A alegria que os apóstolos aqui, que o apóstolo João estava querendo, tá bom? Então, quer ter uma comunhão perfeita, precisamos estar nos ensinos que foram deixados para nós aqui na Bíblia. A Bíblia é o meio de nós termos comunhão, tá bom? Vamos voltar a ler aqui. Vou pedir para algum de vocês ler novamente, na versão de vocês, aí o capítulo 1, versículo de 1 a 4. Eu leio na NVI. Ótimo, obrigado. O que era desde o princípio, o que ouvimos ou o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos ou ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Muito bom, isso aí. Obrigado, Marinho. Então, a gente está vendo aqui que, agora que a gente viu esse contexto, né, histórico, a gente está vendo essa ênfase nos primeiros versículos aqui de João dizendo que nós temos ouvido, nós temos visto com os nossos próprios olhos, além disso, contemplamos, nossas mãos apalparam. Olha a ênfase dele, né? É uma pessoa que existiu, né? Esse verbo da vida que já existia anteriormente com Deus, é alguém que estava presente. Não dá para dizer, não, é um espírito, né? Que é um fantasma, né? Não, de fato, aqui nós estamos vendo que essa pessoa existiu. João está enfatizando isso, né? E justamente é esse Jesus, esse verbo, a palavra da vida, que João está anunciando, ele e os apóstolos, né? Anunciando para quê? Para que todos possam ter comunhão. Comunhão com quem? Com os apóstolos. Que tem comunhão com quem? Com o Pai, com o Filho. Então, através desses ensinos que os apóstolos nos ensinam, que a palavra de Deus aqui está nos ensinando, nós vamos ter a comunhão com Deus, uns com os outros, né, juntos com realmente o Pai e o Filho, né, e assim a alegria ali deles seriam completas, né? Alguns manuscritos antigos colocam assim, né, essas coisas, pois os escrevemos para que a vossa alegria seja completa, né? A maioria coloca a nossa alegria, independente de quem está alegre, né? A comunhão traz alegria, essa é a verdade, né? Então a verdadeira comunhão com Deus entre nós, né, com a palavra de Deus e com Deus, realmente traz uma alegria completa, perfeita. Assim é realmente o que a palavra nos diz, tá bom? Uma coisa que eu sempre destaco, acho importante, que eu já falei para vocês, mas a gente entender isso, né? Porque há um conceito equivocado dentro da igreja que acha que comunhão é estar juntos, né? Sim, estar juntos dentro desse contexto aqui, né? Fazendo o que a palavra de Deus nos diz. Isso é comunhão, tá bom?
mas não é comunhão estar juntos e não fazer a vontade de Deus. Isso não é comunhão. Não com Deus, não com o Pai, não com os ensinos dos apóstolos. Então, só para a gente lembrar disso, né? Tá, então, não adianta a gente marcar um churrasco, né, com os irmãos, que não é comunhão, a não ser que nós sejamos cumpridores da palavra de Deus, né? Aí a gente pode comer um churrasco em comunhão com os irmãos, tá bom? Quem quiser fazer um churrasco aí para mostrar como é que é comunhão de verdade, viu, só chamar a gente, que a gente vai aprender na prática aí, viu, sobre isso. Elias, Pode falar, Yuri. desculpa interromper. Eu vou ter que sair agora. A Karen, ela estava treinando e ela machucou o braço, vou ter que levar ela no hospital. No final, por favor, coloca a Karen nas suas orações. Quem for orar, por favor. Tá bom, Yuri. A gente vai fazer uma oração, você pode ficar à vontade, a gente vai fazer uma oração agora, porque assim a gente não... Tirando a Carol aí, todo mundo é jovem, né? A gente vai acabar esquecendo isso. Vamos já orar para a gente não ter perigo de esquecer, tá bom? Tá legal, então. Vamos orar pela Karen, então, agora, gente. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. Nesse momento especial, colocamos os nossos pedidos aqui a Ti, Senhor, a vida da Karen, né? Ela se machucou, como o Yuri acabou de dizer para nós, que o Senhor cuide dela como tem cuidado, que não seja nada de grave, que ela possa, o mais rápido possível, voltar às atividades normais dela, Pai, e sempre continuar glorificando o Seu nome na vida dela. O Senhor cuide dessa jovem, dos seus familiares também, e cuide de todo o processo também no hospital. Sabemos que estamos num momento complicado da saúde, ó Deus, mas que o Senhor proteja todos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Boa aula para vocês. Obrigado, Yuri. Deus abençoe. Então, voltando aqui no versículo 5 agora, né? Quem pode ler do versículo 5 até o versículo 10? Eu vou ler. Versão de ler. Ótimo. A mensagem que temos ouvido da parte de Jesus Cristo e lhes anunciamos é esta: Deus é luz e nele não existe escuridão nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com Deus, mas continuamos a viver na escuridão, mentimos e não estamos seguindo a verdade. Se, porém, continuarmos a viver na luz, assim como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará e nos purificará de toda injustiça, pois Ele é fiel e justo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nossos corações. Olha que coisa aqui, né? Então, obrigado, Barbosa. A mensagem aqui de João é bem clara, né? Olha, Deus, Ele é luz. Não há trevas em Deus. Certo? Lembra que a trevas, ela existe, as trevas existem, a escuridão existe pela ausência da luz, né? A gente apaga a luz, então se torna as trevas, né? Deus é luz. Se é luz, não tem trevas em Deus, né? Deixa bem claro isso, né? Não tem como, né? Então, realmente não há pecado nenhum em Deus, nem em Jesus, né? E aí ele vai dizer, olha, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e a gente andar nessas trevas, é mentira, porque como é que a gente vai ter comunhão com Deus andando nas trevas, se Deus não é trevas, né? Não combina, né? Uma coisa bem clara que o João está dizendo aqui, não tem nenhum segredo aqui, né? Tá? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quando a gente anda na luz, né? Lembra, andar no Novo Testamento tem a ideia de viver, né? Então, se a nossa vida é uma vida fazendo a vontade de Deus, andando, buscando as coisas de Deus, o que vai acontecer? A gente vai ter comunhão, sim, uns com os outros, e manter a comunhão com quem? Com Deus, né?
E o sangue de Jesus faz o quê? Nos purifica de todo pecado, tá? É até interessante, eu estava conversando hoje com o irmão, né, que a gente estava falando que alguns irmãos, talvez porque vieram de cultura evangélica ou católica, né, acreditavam que, ou acreditam, né, que ao tomar a ceia, o suco da ceia, eles estão sendo purificados, né? Na verdade, quando fala que o sangue purifica, não é o suco da ceia, né, que purifica, né? É o sangue de Jesus. O suco da ceia, ele está tomando ali o pão e o suco para lembrar de Jesus, que nos purifica do pecado, né? Tá bom? Então, essa purificação acontece constante. Quando a gente está andando na luz, constantemente somos purificados, tá? Então, não é no domingo um ato de beber ou de comer que a gente está sendo perdoado dos pecados ali, né? Não é assim que acontece, né? Isso vem, provavelmente, da mística evangélica ou daquela cultura católica de acreditar que o pão e o suco se tornam o corpo de Cristo naquela hora, né? Aí os irmãos acabam trazendo esse tipo de pensamento para dentro da igreja, né? Mas não, aqui está dizendo o quê? Ao andar na luz, o sangue de Jesus tem nos purificado. E isso nos mantém aonde? Na comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus, tá bom? Então, isso é algo que acontece diariamente, né? O sangue de Jesus tem nos purificado de todo o pecado. Aí o versículo 8 entra aqui e parece que destoa um pouco, né? Fala, olha, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, né? Por quê? Porque parece que aquele pensamento dos gnósticos aqui, ele é assim, né? Porque é como se nada que faz na carne afeta o espírito. Então, eu não tenho pecado, né? Se nós somos do espírito, então, olha a ideia do gnóstico. Toda essa criação gnóstica acabou levando a eles a dizer que eles não têm pecado. Porque eu estou com o espírito limpo, o espírito não é afetado pela carne. E João está dizendo, não, se você dizer que não tem pecado, você é um mentiroso, né? Está enganando você mesmo, está se enganando, né? É isso que está acontecendo. Então, por isso que ele está dizendo, olha, não é assim, nós pecamos sim, e nós só não somos castigados por causa do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Se a gente começar a dizer que não tem pecado, aí começa a complicar as coisas, né? Começa a complicar, porque o sangue de Jesus não tem efeito na minha vida, porque eu não preciso, né? Então, como é que pode isso, né? Paulo vai dizer lá em Romanos que todos pecaram. Todos pecaram. Nunca vou dizer que não tem pecado, né? Então, começa a complicar aqui, né? Você pode dizer, não, mas depois que eu fui batizado, que eu recebi o Espírito. Quer dizer, começa um monte de ideia aqui, muito estranha, né? Que João está dizendo, não é assim. Não é assim. Se você diz que não é pecado, que não tem pecado, você é um mentiroso, né? E mentira é pecado, né? Então, já resolveu o problema, né? Já se tornou um pecador, né? Essa é a grande verdade que João fala. E ele volta a continuar naquele assunto, esse versículo 9 aqui, que é muito bonito, né? Esse versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Jesus é aquele que nos perdoa de toda a injustiça, tá? Nunca tenha dúvida, irmão, independente do pecado que você cometa, nunca tenha dúvida do poder do sangue de Jesus. Se confessar os pecados, Jesus, além de ser fiel, justo, poderoso, ele perdoa de toda a injustiça. Somos purificados, perdoados os nossos pecados de toda a injustiça, tá bom? E assim, confessar para quem aqui, né? Quem é o mais velho aqui de nós, né? Não. Quem é o mais velho? Tem que conversar com o mais velho? É assim, né? Para confessar para quem aqui, né? Ele não fala, né? Ele não fala que você tem que marcar horário com alguém para você confessar, né? Não é verdade? A questão é que é necessário isso, né? Quer falar, Walter?
Não é confessar para o mais velho mesmo, Elias? E aí, né? Será que é isso, né? Mais velho é Deus, né? Aí sim, né? Ele é eterno, né? É verdade. Gente, olha, a gente tem outros textos na Bíblia que vai enfatizar a importância de nós confessarmos uns aos outros, né? De nós orarmos uns pelos outros, dizendo até que a oração do justo é poderosa. Então, é uma prática importante, uma prática boa, né? Quando eu consigo abrir o meu erro para alguém, para um irmão, eu consigo primeiro me colocar a minha fraqueza, né? Eu já me coloco no meu lugar, né? O lugar de que precisa de Deus, né? Eu não fico escondendo isso, né? Então, assim, isso é importante, né? Entra naquela parte da nossa pobreza de espírito, né? Da nossa carência de Deus. Então, isso é legal. Só que aqui, nesse versículo, está simplesmente falando de confessar, a necessidade da gente reconhecer os erros. Gente, olha, quando você não reconhece os erros, vira um povo de Israel. O povo de Israel não aceitava o que estava errado. Não aceitava. Então, o problema de Israel não era necessariamente só a questão de ser idólatra, mas a questão de que eles não conseguiam, quando o profeta vinha e dizia que ele estava errado, eles não conseguiam aceitar isso. Eles não erravam. Se não erra, não tem espaço para perdão, para arrependimento. Então, você confessando isso, você mostra a sua fraqueza, mostra que quer mudar, mostra que precisa de Deus, que é só Jesus que pode fazer isso. Você começa a olhar para o erro dos outros de uma forma diferente, porque você sabe que você é pecador, você confessou isso, né? Você se mostrou assim, fragilizado, né? Então, é fundamental para que o processo da nossa purificação do nosso pecado comece com o nosso falar do nosso pecado a Deus, falar aos irmãos, às vezes, pessoas de confiança, para que a gente saia da arrogância, do orgulho, do perigo da queda que há em nós, né? Nessa questão do egoísmo, né? Então, é importante a gente lembrar disso, né? Fala para Deus, confessa, reconheça, né? Olhe para o seu dia, vê o quanto nós somos negligentes, às vezes, com as coisas de Deus, negligente com a nossa família, quanto ainda estamos corrompidos, às vezes, com as coisas do mundo, se estamos mentindo, às vezes, ainda, estamos orgulhosos, falando mal dos outros, mentindo, né? É hora da gente falar com Deus e reconhecer isso, as nossas fraquezas. Para quê? Para continuar recebendo de Deus o perdão dos pecados. O Senhor valoriza um coração arrependido, pessoas que reconhecem que precisam de Deus, e Deus trabalha em cima disso, né? Lembra que Deus nos escolheu sabendo que nós estamos assim, por isso que Ele enviou Jesus, né? Para resolver esse problema. Então, coloca para Deus os seus problemas, seus pecados, né? Para que realmente Deus possa tratar e Deus possa nos fazer melhor, né? Assim que a gente deve fazer, tá? Versículo 10, ele volta a repetir a questão daquele que diz que não cometeu o pecado, não só é mentiroso, né, se engana, né, como torna Deus mentiroso. Porque Deus disse que todos pecaram. Deus diz que há pecado na gente, que a gente precisa dele para ser purificado, né? Então, se a gente falar que não tem, então, nesse caso, Deus se torna um mentiroso na história, né? Que coisa, né? Bem interessante aqui para nós. Algum comentário, gente? Alguma dúvida por enquanto aqui ou não? Eu não sei se você tem prática de confessar pecado, nem a Deus, né? Mas pensando nos irmãos também, né? Às vezes a gente não tem prática de confessar e muitas vezes a nossa desculpa é porque talvez os irmãos não tenham condições de ouvir, né? Nossos pecados, né? Nossos pecados são tão feios, né? Que quando você mostrar para o irmão, cai a máscara da gente, né? Mas é importante, gente, que a gente tenha essa coragem, né, de ser tratado assim, né? Quando nós somos tratados por Deus, a gente se torna melhor. Então, é importante a gente mostrar realmente quem nós queremos ser, né? Quando nós confessamos, nós mostramos para as pessoas quem nós queremos ser, parecido com Jesus Cristo. Quando nós guardamos para nós os nossos pecados, acabamos
corremos o risco, né, de morrer por esses pecados, né? Na verdade, inchando, né? O pecado vai inchando, né? Ezequiel e os profetas dizem que até os Salmos mesmo diz que o pecado definha o homem, né? Na verdade. Então, a gente ficar no pecado, a gente vai definhando, né? Vai morrendo, né? Quando a gente confessa, tudo bem, é vergonhoso, é algo que nos coloca, talvez, a imagem, né? Diferente, puxa, né? O irmão tal, né? Pregou domingo, fez a ceia, como é que pode, né? Bem, né? Se cada um for sincero e confessar o seu pecado, né? Ninguém vai estranhar o do outro, né? Porque você vai olhar para o seu primeiro, né? E vai dizer, bem, na verdade, somos todos purificados por Jesus. Porque se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Todos nós aqui estamos iguais, né? Todos nós temos pecados e precisamos ser purificados por Jesus. Bom, legal aqui. Vamos lá, então, gente. Capítulo 2, de 1 a 6. Quem pode ler? Eu posso ler. Obrigado. A minha versão é a Almeida, corrigida e atualizada. Pode ser? Pode ser. De 1 a 6, né? Isso. Mas, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Muito obrigado, muito obrigado. É bem bonito, né, o texto de João, né? É bem profundo, bem bonito, né? E ele faz uma mescla da coisa, né? É como se o gnóstico, por dizer que não peca, é um pecador a tal ponto que não dá espaço para perdão de Jesus. Então ele vai para a morte, né? Vai ser castigado, né? Porque é mentiroso, torna Deus mentiroso, é sério isso. Por outro lado, então, se a pregação do gnóstico de que nós não pecamos não é verdade, então nós pecamos, certo? O que faz na carne afeta o espírito, certo? Então, quem pode resolver isso? Aí ele vai dizer, nós temos um advogado, o sangue de Jesus limpa os nossos pecados, né? Então, ele vai dizer para mim, se você andar na luz, você vai ser purificado. Então, João não joga sua bomba, né, dizendo assim, olha, a pregação deles é mentira, porque todos pecam. Né? Aí, e para por aí, né? Já vai dizer, todos pecam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, que andam na luz, que buscam fazer a vontade de Deus, eles têm um advogado, que é Jesus, né, que vai defender. O advogado é aquele que defende, né, o réu. Aqui ele vai dizer, olha, vão ser perdoados os pecados. Jesus, no versículo 2 do 2, diz que Jesus é a propiciação, né? É aquele que está se colocando pelos nossos pecados. E não só pelo nosso, pelo mundo inteiro, né? Se todos aceitassem a Jesus, se todos realmente guardassem seus mandamentos, todos seriam salvos, porque o sangue de Jesus perdoaria. É a propiciação, né? É a justificação, aquele que nos limpa realmente do pecado. Depois ele vai dizer que, só que a gente tem uma parte importante nisso, né? Que a gente precisa o quê? Guardar o quê? Os mandamentos. Aí ele volta a falar no começo, né? Se nós andarmos nos mandamentos, na palavra de Deus, nos ensinos dos apóstolos, nós vamos estar nesse processo
de sermos perdoados por Jesus. O sangue de Jesus está agindo em nós. Precisamos guardar a sua palavra verdadeiramente, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós e cada dia a gente possa progredir. Precisamos, tem um hino que a gente canta às vezes que fala andar como Jesus andou, né? É o que o versículo fala aqui. Precisamos andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, né? Essa é a nossa busca diária. Precisamos estar vivendo assim. Então, aqui até o versículo 6 do 2, ele encerra praticamente esse bloco aqui, né? Que ele começou a partir do 5, né? E vai até o 1:5 até o 2:6, falando do mesmo assunto, né? Mesma coisa, dizendo, né? Que nós pecamos sim. Quem fala que não peca é mentiroso e torna Deus mentiroso. Porém, se fazemos a vontade de Deus, se nós estamos andando como Jesus andou, nós estamos confessando os nossos pecados, o sangue de Jesus tem limpado nossos pecados, tem nos aperfeiçoado, o amor de Deus tem entrado em nós e a gente tem progredido e vamos cada dia mais progredir no Senhor, seguindo seus mandamentos. Alguma dúvida, gente, até agora? Comentário sobre isso? Tá tranquilo aí? Está começando a chegar na hora crítica, né? A hora crítica é quando começa a bater o sono, né? Eu vou ler aqui o versículo 7, eu estou lendo na Almeida atualizada, diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual, desde o princípio, tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem está nas trevas não consegue enxergar. Essa é a grande verdade, né? E aí, gente, que mandamento é esse que não é novo, mas é novo, hein? Qual é o mandamento que não é novo, mas é novo? E aí, que confusão aqui, João, né? É novo ou não é? É antigo ou é novo, né? E aí, né? O que João está dizendo aqui para nós sobre esse mandamento? Quem quer arriscar aí? Quem entendeu alguma coisa desses versículos? Ô, Elias, não sei se tem a ver, mas tinha um mandamento de amar como a si mesmo, e agora o novo mandamento é amar como Jesus amou. Seria isso? Uma boa proposta aí. Boa proposta. Eu ia colocar isso também. Ele não é novo, então ele é velho, que é lá do Velho Testamento. Mas agora é novo, então é amar o próximo como a ti mesmo. É e não é. A ordenança antiga, de fato, era amar uns aos outros, né? Então, essa é a verdade, né? E agora a gente tem um amor, né, que é segundo os ensinamentos de Cristo, né? Que é como Jesus tem nos ensinado. Jesus fala sobre a gente amar como Jesus, né? Eis aqui a coisa. Então, o novo está dentro do antigo, né? Então, Jesus não está ensinando algo que é diferente, né? Isso já tem na Bíblia há muito tempo atrás. Porém, ele está exemplificando de uma nova forma para que a gente possa ter o verdadeiro sentido desse mandamento, né? Que é amar como Jesus amou, né?
viver como Jesus viveu, né? Então, precisamos amar o próximo, não só como a nós mesmos, né? Mas precisamos amar como Jesus amou. Então, eu creio que o que a Cláudia, o que o Marino falou, acho que essa é a resposta mesmo aqui, do velho mandamento, que não é novo, mas é novo ao mesmo tempo, porque tem sido ensinado dessa nova forma, da nova aliança, muito mais vívida do que a gente estava conseguindo entender na antiga aliança aqui, esse velho que é novo, mas não é novo porque já tinha no velho, mas agora está sendo explicado de novo. É algo desse tipo. É o que não é dentro desses versículos aqui de João. Né? Elias. Pode falar. Até aproveitando essa questão, João ele fala lá no Evangelho 13:35, né? Que o mundo vai conhecer que somos discípulos dele se amarmos uns aos outros. E eu acho que encaixa bem nessa questão aí, porque não está havendo amor aí, né? Já que está havendo heresia, né? No meio da irmandade, né? Uhum. É verdade, isso mesmo, né? Isso não é amor, né? De forma alguma. E a igreja dividida não vai mostrar o amor de maneira alguma para os que estão fora, né? É verdade, divisão na igreja nunca demonstra o amor, né? E está destruindo a vida da pessoa, né? Que amor é esse, né? Realmente é bem importante. Então, tanto aí no Evangelho de João, como na segunda carta de João, no capítulo 1, versículos 5 e 6, fala, né? E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor, né? Então, a gente já tem esse mandamento antigo, que é amar uns aos outros. Mas nós temos esse novo mandamento, que é o andar segundo, o amor aqui é segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. E como o Marinho está dizendo, né? Essa igreja aqui que João está escrevendo não está sendo uma igreja amorosa, né? Uma igreja que está rachando, que está pregando coisas que vão contra a palavra de Deus. Se o amor está ligado à palavra de Deus e se prega algo diferente da palavra de Deus, não é amor e não tem amor contido nesse tipo de pregação. Então, na verdade, aqui a gente tem realmente algo diferente de amor, né? Algo realmente muito diferente, né? Tá? Então, Levíticos 13 já tinha essa lei. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, fala sobre isso, né? Levíticos, acho que é 19, né, se não me engano. E segundo João também fala tudo sobre essa questão de novo mandamento, de antigo, do amor, né? Para a gente entender aqui, tá? Então, odiar o seu irmão não é seguir o mandamento do Senhor. Nunca foi. Nunca foi. Nem no Antigo Testamento e nem no Novo. Muito menos no Novo Testamento. Como a gente aprende de Jesus, essa parte aqui realmente importante, tá? Aquele que ama seu irmão permanece na luz e não tem tropeço. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É como um cego, né? Anda como um cego. Sabe alguma coisa, né, para a gente encerrar aqui no pensamento hoje? Não está dizendo que tipo de irmão aqui, né? Vocês estavam brincando no começo aí de irmão pesado, irmão leve, né? Aqui, nesses versículos aqui, não está dizendo quanto pesa o irmão, né? Está dizendo que você precisa amar irmão. Irmão é irmão. Precisa amar o irmão. Nós, né, precisamos amar o irmão. Isso é o que Jesus faz, que Jesus fez. Né? Então, nós precisamos estar nesse amor. Tem irmão que é mais fácil amar? Tem, né? Tem irmão que é mais fácil amar. Tem irmão que é mais difícil amar? Tem também. Espero que não seja a gente, né? Porque é muito difícil de amar, né? Não é verdade? Espero, mas tem. Mas aqui o mandamento é o mesmo, né? Precisamos amar o irmão. E com certeza não é dividindo igreja, não é
ensinando coisas falsas, não é falando mal dos irmãos, não é nada disso, não é dessa forma que a gente vai amar o irmão. Então, tem aí, né? A gente estava até conversando outra vez sobre essa história de irmão mais difícil e tal, né? Alguns começaram a transferir e dizer que a minha cruz é tal irmão, né? Isso não é bíblico, né? A Bíblia não tem, nenhum irmão é cruz. A cruz é você, né? É o seu ego, né? Você carrega a sua cruz, é o seu ego, né? Tem irmão que parece a cruz, mas não é só um irmão difícil, mas você tem que amar do mesmo jeito, né? Então a gente não vai dizer que o irmão é a cruz, não, porque não é verdade, né? A cruz é o nosso ego, nossas vontades, né? Assim que a gente precisa entender. Mas, versículo 10 aqui, quem ama o irmão está na luz, porque Jesus ama, né? Então você está seguindo o que Jesus segue, né? A gente precisa lembrar dessa forma aí, tá bom? Amém. Ô Elias, será que Jesus vai considerar o amor durante a pandemia? Porque agora é mais fácil a gente falar com o irmão pelo Zoom, né, WhatsApp. Facilitou o cara, consegue né? amar mais, né? Eu espero que sim, Marina, espero que seja. Mas é verdade, a gente... Na verdade, a gente está aprendendo até as formas, nova forma de amar aqui nesse momento, né, da pandemia aí, mas bem interessante. Deixa eu ver aqui, só nessa outra versão, como é que está escrito esses versículos aqui. Tá. Deixa eu ler aqui, só fácil de ler esses versículos. Queridos amigos, eu não estou lhes escrevendo um mandamento novo, ele é um mandamento antigo que vocês tinham desde o princípio. Este mandamento antigo é a mensagem que vocês ouviram. Contudo, o mandamento que eu lhes escrevo é novo. Este mandamento é verdadeiro e a sua verdade é vista em vocês, assim como foi vista em Cristo, pois a escuridão está passando e a verdadeira luz já está brilhando. Se alguém diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e não há nada em sua vida que o leve a pecar. Porém, aquele que odeia seu irmão está na escuridão. Ele vive na escuridão e não sabe para onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Legal, uma versão igual, não mudou muito não. Continuou sendo o velho que é novo, né? Dá na mesma aqui, mas bem interessante. Gente, alguma questão sobre isso aqui? Eu tenho uma colocação. Faz tempo que eu não me sinto carregado, viu, Elias? Eu estou sentindo essa falta aí. Aí, ó. É a pandemia, E a palavra fala para suportar uns aos outros. Ninguém está me suportando aqui, no sentido de me carregar, né? Pronto, aí, ó. Aí, Barbosa, aí, ó. Aproveita, ó. Deixa comigo que eu não vou carregar, eu vou rolar ele. Aí já mudou o texto bíblico todo já. É no amor, não dá para carregar ele. Então, mas sabe uma coisa, Walter? Às vezes a gente começa a ajudar os irmãos e os irmãos começam a ver a gente só como o suporte, né? Mas às vezes podem esquecer que todos precisam de ajuda em todos certos momentos, né? Então a gente precisa ser suportes mútuos, vamos dizer assim, uns aos outros, né? Assim que deve acontecer. Então, nessa sua fala, assim, dentro dessa brincadeira que a gente está falando aqui, mas é um ponto importante, né? A gente saber como é que o irmão está, né? Às vezes a gente está acostumado tanto ao irmão perguntar como eu estou, mas eu nunca pergunto como ele está. Então, está na hora da gente poder ajudar também os irmãos que nos ajudam, né? E assim ser a igreja, né? Porque a igreja é isso, né? Ajudando uns aos outros, né? Então, aí fica a dica. Walter, Obrigado pelas palavras. Fala, João. Melhor coisa é dar do que receber. Eu concordo, mas receber de vez em quando também é bom. Se você dá é porque você tem, Walter. Entendeu? Você não está precisando. Então, partindo desse princípio, com toda essa fortaleza, você tem muito para dar.
Entendi. E eu sou inchado é de comida, viu, Elias? Não é de outra coisa, não, viu? Não, mas ninguém está falando de gordura, está falando de potencial, de fé, de cristianismo, da palavra. Você é cheio do Espírito Santo. É sobre isso que nós estamos falando. Eu sei. Não, mas é importante a gente saber disso, né? Que realmente é lógico que a gente tem irmãos que têm sido suporte na igreja, né? Esteios, né? Irmãos que têm se dedicado, né? Mas mesmo esses irmãos, eles precisam de suporte, né? A igreja precisa ter esse cuidado com esses irmãos também, tá bom? E não são poucos irmãos que têm ficado doente, tá? E assim, por quê, né? Por causa da igreja em si? Não é por causa da igreja em si, mas talvez porque não foram suportados, assim, não tiveram ajuda, né? Em algumas situações, né? Porque você começa a sempre sair de você, tudo bem que mais bem-aventurado é dado que receber, mas teoricamente se eu dou a um, né? Eu tenho vários para receber também, né? Isso é a igreja, né? É uma troca, né? E quando isso está deficiente na igreja, sobrecarrega alguns. E quando sobrecarrega alguns, às vezes a situação da vida das pessoas fazem com que vire um peso grande a algo que deveria ser apenas o serviço do dom de Deus em nós, né? Aí acaba complicando um pouquinho, né? Então a gente precisa também ter esses cuidados, porque se todos nós pecamos, né? E precisamos ser redimidos pelo sangue de Jesus, então todos nós temos as nossas debilidades. Então precisamos estar cuidando uns dos outros, né? Dar uma olhada, né? E o nosso costume de só receber, aí tem um pouco que o João falou, né? O costume de só receber faz com que a gente não suporte os outros, né? A gente não ajuda os outros, porque eu sou acostumado a receber, né? Então, aí bem-aventurado, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a gente precisa começar a perguntar para todos, né? Uma jovem estava falando esses dias numa aula que é comum que os jovens cristãos, né? Cresceram na igreja, quando eles foram convertidos, que não tem um discipulado, não tem um acompanhamento deles. Então, às vezes, só porque a pessoa está na igreja, não tem isso. Se vê alguém de fora, o pessoal acompanha, às vezes. Né? Então, assim, às vezes a gente esquece os irmãos de dentro, aqueles que estão lá, aqueles que estão servindo, aqueles que estão trabalhando, estão dedicados, a gente acha que está bom, né? Mas o irmão está dando aula, o irmão está não sei o quê, ele está bem, né? Assim, está bem, mas precisa de ajuda, precisa de motivação, precisa de uma ligação, precisa de carinho também, né? Tudo isso contribui, né? Então, a gente não pode deixar disso, né? De fazer isso, né? Então, isso é importante que a gente lembre, né? Lembre sempre disso. Tá bom, gente, bom papo aí. Mais alguém? Algum comentário sobre esse assunto? Ô, Walter, espero que você não fique chateado ou ofendido. Você é um panda fofinho. Você não tá gordo, entendeu? Mas a gente vai suportar você. Eu sei que você tá carente, a gente vai abraçá-lo, pôr no colo. Fica sossegado. Eu tô à disposição aí. Eu sou irmão de peso, né, Barbosa? Ô, você é um... Tá bom, obrigado. Mas gente, a gente não pode esquecer que isso é a igreja, tá? A igreja é isso. A partir do momento que a gente perde esse carinho e esse cuidado um para os outros, a gente vira quase uma empresa, né? A igreja é isso. Se a gente não tem proximidade, aí eu faço alguma coisa que o marido não gosta, a gente racha, fica com cara feia e não tem mais contato. Isso não é igreja, né? Na igreja se perdoa, a igreja se trata, a igreja tem um carinho pelo outro, né? Então, cuida um do outro, fica preocupado, igual a gente vai precisar perguntar para o Yuri depois, se o Yuri está tudo bem com a filha dele, né? Como é que ela está. Então, isso é uma coisa importante, né? Isso é a igreja, né? Se a gente manter a distância e não ter nenhum contato com ninguém, né? Não parece igreja, né? Parece qualquer outra coisa, né? Uma organização qualquer, né? Então, a gente tem que ter. E outra coisa, a gente tem que ficar sempre atento às falas dos irmãos, né? Porque, às vezes, nas falas dos irmãos pode estar falando muita coisa, né? A tristeza, a chateação, um pedido de socorro, um alerta, né? Muitas coisas a gente tem que ficar de olho, né? Então, faz parte. Isso é a igreja, né? A igreja funciona assim, né? Igual vocês, né? Vocês ficam de olho nos filhos de vocês, qualquer coisa, né? Vocês atuam, né? A igreja é assim, né? São vários filhos aí que a gente precisa sempre estar olhando pelos outros, né? Sempre estar cuidando desse ponto. E acho que João está
falando disso, falando que aquela comunidade ali, daquela forma, não era igreja, né? Não tinha amor, né? Na verdade, os caras estavam brigando por pregação, ensinando mentira, estavam distorcendo Jesus, né? Então, olha a situação, né? Então, isso não é igreja, né? A igreja é aquela que prega a palavra, que segue junto, que ajuda, sem competição, né? Isso é a igreja do Senhor. Amém. Boa mensagem para nós. Bom? Amém.